Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Você acompanha agora a palestra Por que Adoecemos? O Auxílio Virá, com Orson Peter Carrara. Exposição realizada no dia 9 de fevereiro de 2014, na cidade de Uberlândia, no Centro Espírita União e Amor. Meus amigos, muito bom dia. Nossa alegria e especialmente a nossa gratidão por esta oportunidade abençoada. Este intercâmbio entre os espíritas é algo extremamente salutar, porque muito temos a troca de experiências uns com os outros. E o movimento espírita nos proporciona esses encontros extraordinários, onde amigos se reencontram, onde novas amizades se fazem, onde podemos estreitar os laços da fraternidade. Vocês estão vendo que é uma pergunta: por que adoecemos? Devo esclarecer de imediato que eu não sou médico, não tenho nenhum conhecimento, nenhuma autoridade para falar de medicina, nem tampouco de doença. Mas o enfoque aqui não é médico. O enfoque aqui é na área psicológica, embora eu também não seja psicólogo. Mas eu gosto muito de psicologia, e o enfoque aqui é sobre os efeitos danosos das emoções desequilibradas no equilíbrio da vida ou na saúde humana. É um assunto que me cativa muito. Fico sempre a pensar nos estragos que nós fazemos na nossa saúde em função dos nossos destemperos emocionais. E antes de mais nada, devo esclarecer também que falo primeiramente aos meus próprios ouvidos, partilhando com vocês uma experiência que a gente tem vivido. Eu faço essa palestra há aproximadamente 3 ou 4 anos, aproximadamente. E no ano passado eu fiquei doente 2 vezes, em função de uma mágoa sofrida. Vejam como são as coisas. A gente está falando um assunto e é reprovado no teste que a própria vida envia. Porque nós somos seres humanos e as mágoas, as decepções, as frustrações, os medos, as angústias, as ansiedades, os estresses, tudo isso faz com que abalemos as nossas estruturas da saúde. Quero saudar os ouvintes da Rádio Fraternidade, quero saudar aos amigos que aqui estão, e esperamos que a nossa reflexão nos traga momentos de alegria, porque embora a palestra seja de um tema que ninguém deseja ficar doente, mas a palestra tem um enfoque engraçado. Ela é tensa nos primeiros minutos, tensa na introdução, e depois ela descamba. E tem um final apoteótico. Então, vocês aguentem esses minutos tensos, os primeiros 20, 25 minutos, porque depois ela vai ficar engraçada. E aí vai deixar com que a gente deixe o estresse, deixe a ansiedade, vença as nossas angústias interiores, para vibrarmos com a felicidade da fraternidade. Ouvindo as músicas aqui agora, ouvindo vocês, lendo as letras e sentindo as vibrações nas vozes dos nossos cantores, nós ficamos a pensar nos benefícios de um encontro como este e tantos outros que se realizam neste momento pelo Brasil afora, inspirados pela doutrina espírita que tanto bem nos faz. Seria o caso de perguntar: se uma mulher sofre de artrite reumatoide, por que o quadro se mantém relativamente estável quando sua vida está tranquila? E se agrava quando tem conflitos com um filho? Ou ainda, por que o isolamento social é tão prejudicial à saúde quanto o tabagismo, a obesidade
e o sedentarismo? Poderíamos multiplicar essas perguntas ao infinito. São muitas as perguntas que poderiam ser acrescidas a esta temática. Mas vamos ficar com apenas essas duas, a título introdutório. Esta palestra nasceu da leitura desses dois livros. Não são livros espíritas, são livros de autores americanos, dois estudiosos da psicologia humana, foram traduzidos para o português com esses dois títulos, A Doença como Caminho e Por que as Pessoas Ficam Doentes. E em um desses livros há um caso de uma menina que dos 9 aos 11 anos espionou pelo buraco da fechadura o adultério da mãe. Na idade adulta, esta criança, que dos 9 aos 11 anos, na adolescência já, espionando a mãe em adultério, na idade adulta, esta criança desenvolveu um tumor cancerígeno no olho que espionou pelo buraco da fechadura. Seria o caso de perguntar, isso é fruto de um trauma por ter presenciado o adultério da mãe? Ou seria o caso de um arrependimento de ter olhado a mãe? Não sabemos. Não dá para detectar que tipo de revolução interior ocorre com cada um de nós nas reações que todos temos diante das adversidades, diante dos problemas que nos atingem. Cada um de nós reage de uma forma. O que para uns é um mosquitinho, para outros é uma tempestade. E essas reações são determinadas pelas bagagens acumuladas nas experiências do passado e do presente. Amadurecemos ou nos entregamos aos estragos conscienciais. Então, a tese espírita que vamos discutir aqui hoje afirma que todas as doenças têm origem no espírito ou na alma. Todas. E alguém perguntaria, mas e os contágios hospitalares? Os vírus, as bactérias? É verdade. Mas é fácil responder. Ora, como acontece? O que acontece é que quando ficamos doentes, é que estamos com baixa resistência imunológica. Em teses gerais. Doutor, se eu falar alguma bobagem aqui, o senhor me corrige. Então, o que acontece? É verdade. A alta resistência imunológica é capaz de preservar a saúde. E a baixa resistência imunológica favorece os contágios, os vírus, as bactérias, etc. Mas ocorre que a mágoa, o desejo da vingança, o estresse, o medo, faz com que a imunidade imunológica baixe. E nós ficamos expostos aos vírus, bactérias e infecções. Se entrar uma corrente de ar frio aqui repentinamente, muitos de nós desenvolverão um resfriado. Alguns começarão a espirrar. Outros poderão ter uma infecção de ouvido, de garganta, e outros poderão até pegar uma pneumonia. E outros, nada acontece. Por quê? A alta resistência imunológica. Acontece que quem fica triste é a alma, não é o corpo. Quem fica alegre é a alma, não é o corpo. Quem fica frustrado, decepcionado, ansioso, é a alma. Então esses estados emocionais, como a tristeza, ou a alegria, o entusiasmo, ou a decepção, a frustração, são determinantes para manter a alta resistência imunológica ou fazer cair a resistência imunológica. Porque quando estamos com desejo de vingança, quando estamos tristes, o sistema imunológico sofre um abalo e nós ficamos expostos. Aliás, vale dizer, ficar triste é absolutamente humano, é normal. Vocês não sentem aqui em Uberlândia uma hora da vontade de esganar alguém? Lá em São Paulo nós sentimos isso de vez em quando. Tem hora que dá uma raiva, não dá? Pois é absolutamente humano. Sentir medo, sentir raiva, sentir mágoa. Mas, se isso passa de um dia, tudo bem. 2 dias, 3 dias, abre os olhos. Alerta vermelho. Porque quando a gente sentir que a tristeza está subindo pelas pernas, quando a gente sentir que a decepção está nos abraçando, é hora da reação. É hora de dar a volta por cima, de sacudir a poeira, dar a volta e continuar. Nós aprendemos com Jesus
a cada um segundo suas obras. E fomos entender ainda mais amplamente com Allan Kardec a lei de causa e efeito, para compreender que somos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Será de muita utilidade que consultemos o livro O Céu e o Inferno, naquele subtítulo Código Penal da Vida Futura, para entendermos que os sofrimentos, a maioria deles poderiam ser evitados. Muitas aflições são decorrentes da nossa precipitação, da raiva que mantemos ou alimentamos, das nossas vaidades, do orgulho, do egoísmo. Porque o Criador não pune ninguém, nem premia. Deus não fica premiando, você fez certinho, vai receber um prêmio. Você fez errado, sofre aí, desgraçado. Não, Deus não é assim. Deus é absolutamente amor, mas criou leis sábias e justas que nos tornam responsáveis pelas nossas ações e nossas escolhas. Porque somos uma unidade, alma, perispírito e corpo. Já aprendemos isso na doutrina espírita. Somos o ser pensante, o ser principal, a essência imortal que sobrevive à morte. Mas utilizamos dois corpos, o perispírito e o corpo. O corpo é temporário, dura pouco tempo. Por mais que queiramos viver, chegará o dia que deveremos deixar a carcaça de carne. E o perispírito é um elemento de ligação entre a alma e o corpo, porque ele é um elemento semimaterial, que vai se aprimorando conforme a alma evolui. Mas é o elemento de ligação entre os dois. O que acontece é que, voltando à tese de que todas as doenças têm origem na alma, basicamente são de duas origens, as hereditárias e a dos excessos. Quando falamos hereditárias, não estamos nos referindo aqui à hereditariedade física trazida dos nossos pais. Estamos nos referindo à nossa hereditariedade, das próprias bagagens, os acúmulos das experiências trazidas de outras experiências, que marcam o perispírito, e quando o espírito vai reencarnar, as lesões do perispírito, causadas pelos equívocos e desmandos da existência anterior, são absorvidas pelo corpinho em formação. São as bagagens hereditárias. E tem as bagagens de agora, né? Os excessos. Comer muito, comer pouco, dormir muito, dormir pouco, etc. Que também vão causando prejuízos à saúde. Por outro lado, nós temos as doenças dos vícios. Vício do jogo, vício do sexo, vício da alimentação exagerada, o vício das drogas. São vícios tocáveis, palpáveis, que nós vemos, podemos tocar. Mas há também os vícios dos estados mentais. Aqui em Uberlândia, vocês têm pessimistas também? Pois é uma característica humana. Os vícios do pessimismo, tem gente que você fala, como vai? Está tudo errado na minha vida. A pessoa vicia a reclamar da vida. Tem reclamões aqui em Uberlândia também? São estados mentais, psíquicos, de pessoas desanimadas, que nada nunca vai dar certo, pessoas que veem obstáculos em tudo, pessoas que não são capazes, que não conseguem vencer aquele condicionamento negativo. Isso também é uma doença. Doença dos condicionamentos, dos hábitos infelizes. E Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo, explica isso de maneira genial. O mecanismo aí está. Vejam só. Atos infelizes, só nessa expressão, atos infelizes, paremos para pensar quanta coisa cabe ali. Violência, aborto, uma série de coisas, calúnia, desonestidade, e por aí vai. Praticados de propósito, quando a gente faz as coisas calculadamente, pela força mental, ferem os tecidos do perispírito, alterando a futura forma física, na qual se manifestarão as deficiências purificadoras. Quando falamos em deficiências,
não são apenas as deficiências visíveis, existem também as deficiências internas. Quantos de nós não têm problemas de tireoide? Quantos de nós não têm problemas circulatórios, respiratórios, cardíacos, interiores? São muitas vezes resultado de atos infelizes desta existência ou resultado de gestos infelizes e imorais de outras existências. Daí o cuidado que a gente tem que ter com o próprio comportamento, porque estamos a todo instante alterando isso. Mas as doenças, elas têm finalidades: reeducar a alma, quebrar as ilusões da vida material, trazer-nos de volta ao compromisso reencarnatório. Todos nós que estamos nesta sala, nesta cidade, neste planeta, não estamos aqui ao acaso. Não somos criaturas que estão aqui em passeio. Todos nós temos um compromisso com a vida. Todos nós temos um compromisso com a própria consciência, com Deus. E este compromisso foi traçado antes da vinda ao planeta, com o planejamento reencarnatório. É verdade que muitos de nós não reuniam condições de fazer um planejamento, mas os benfeitores o fazem por nós. Muitos de nós recusaram reencarnar, não queriam reencarnar, mas muitos nos encontramos em situações compulsórias. Outros, no entanto, conscientes, sentaram-se frente a frente com seus mentores e planejaram a futura reencarnação, para que pudéssemos adquirir novos valores ou virtudes. A dor é um mecanismo necessário para corrigir a rota. A gente é muito distraído, a gente se perde em ilusões de variada ordem. A doença às vezes vem para dar um chacoalhão na gente, para põe, olha o caminho aí, cara. Volta, para nos trazer de volta aos compromissos. Para o tratamento das doenças, da alma, renovação de valores, melhoria íntima. Se somos criaturas habituadas a falar palavrão, por exemplo, a gente tem que se educar verbalmente para substituir o palavrão por palavras nobres, evitar o palavrão. O palavrão, ele descarrega uma carga fluídica muito negativa no ambiente. É como descarregar uma caçamba de lixo dentro de casa. Tamanha a vibração constante de um palavrão dito com violência, com agressividade, com raiva. Então, se estamos habituados a falar palavrão, na hora que o palavrão vai falar, você até pensou, mas não falou, é um progresso. Com o tempo você nem pensa mais. Se somos criaturas habituadas à reclamação, ao pessimismo, a gente tem que redescobrir a alegria de viver. Para o perispírito, reforço de energia, passe, acupuntura. E para o corpo, a medicina, claro. Como não? A medicina é uma providência da providência divina para minorar os sofrimentos físicos, para minorar as imperfeições da matéria. Se eu torcer o tornozelo aqui, andando, eu vou no como é que chama mesmo? Ortopedista, ele vai enfaixar o pé, vai tomar as providências, daqui um pouco eu estou andando normalmente. Se eu for comer ali, quebrar um dente, eu vou no dentista, ele vai fazer o reparo lá e estou bem. Mas se a minha dor nas costas, se a minha alergia, se a minha dor no pescoço, se a minha insônia é fruto de um perdão que eu não consigo dar, é fruto de um trauma, é fruto de uma mágoa, enquanto eu não melhorar o meu psiquismo, isso não vai passar. Daí, de que adianta tomar passe se a gente continua indisciplinado, se a gente continua falando palavrão, se continua com raiva, se não consegue perdoar, se não melhora? O passe é importante, mas é uma terapia de superfície. Ele pode alcançar grandes resultados, pode até curar. Mas se nós colaborarmos com a nossa providência de sermos melhores, renovando os valores íntimos, os valores serão muito mais rapidamente alcançados. Para a prevenção das doenças, das reencarnatórias, aquela que nascemos com ela, tem doenças que passam a vida com a gente. Você nasce com aquela doença e passa a vida inteira com ela. Resignação. E nunca desistir de buscar ajuda. Claro que não. Doenças do presente, melhora íntima. Mudança dos estados mentais. Porque as terapias diminuem o sintoma e espaçam a crise. Mas a cura depende de nós. A cura real está na alma. Por isso que é importante nos disciplinarmos com isso.
Agora vamos analisar uma grande virtude, a amizade. A amizade é uma virtude extraordinária e faz um bem danado para a saúde. Quem tem amigos, vive mais. Quem tem amigos, protege o sistema cardíaco. Quem tem amigos, vive mais equilibrado. Podem lembrar, quando a gente tem uma grande aflição, quem é que a gente procura? Um amigo em quem confiamos. Quando temos uma grande alegria, quem é que nós buscamos? Um amigo. Olha, você não sabe o que me aconteceu. Mas vamos falar da falsa amizade. Vamos falar da amizade distorcida. Porque os amigos verdadeiros nos aceitam como somos. Sabe qual é a definição da palavra amigo? Amigo é a pessoa que nos conhece de perto, conhece as nossas mazelas, conhece o nosso lado desagradável e mesmo assim gosta da gente. Ele é bonzinho, né? Este é o amigo. Na frente dos amigos verdadeiros, a gente não precisa pisar em ovos. A gente pode ser o que a gente é, do jeito que a gente é, da gargalhada, falava. O amigo nos aceita. Mas existem os amigos que não são verdadeiros. Que são amigos na frente, por trás caluniam. Vocês conhecem, sabem que as virtudes da amizade, por exemplo, entre outras, fazem um grande bem para o sistema imunológico. Por isso que quem tem amigos vive mais. Mas vocês conhecem essa personagem aqui? A senhora José fala pelas costas. Pegaram um jeitão. Senhora José fala pelas costas. Ela é uma falsa amiga, porque ela inventa as calúnias, maledicente. E ela contou um caso, aumentando um ponto. E contou isso para a senhora Falcelina de Nigris. A senhora Falcelina de Nigris, pode ficar sossegada que vai ter homem aí também, não se preocupe. A senhora Falcelina de Nigris contou o caso, agora aumentado não sei quantos pontos, para a senhora Assunta Vidalheia. E a senhora Assunta Vidalheia é irmã do senhor Vigiano Vidalheia, para quem levou o assunto. O senhor Vigiano Vidalheia contou o assunto aumentado vários pontos agora para a senhora Mildes. Quem adivinha? É o melhor personagem da palestra. Senhora Mildes-Seron. A senhora Mildes-Seron telefonou entusiasmada, aumentando a calúnia, para a senhora Tomicontaro. E a senhora Tomicontaro ligou para a senhora Nem me fala. Que por sua vez ligou para a senhora Érica Lunia. A senhora Érica Lunia recebeu a visita alegre do senhor Nil Besteira. E o senhor Nil Besteira contou para o senhor Fala Mara Zeredo, que por sua vez contou para o senhor Derico Xixo. O senhor Derico Xixo foi levar o assunto para o seu dito Salgado, que era o acusado. E o seu dito Salgado foi tirar satisfações com a senhora José Fala pelas costas. Esta palestra foi elaborada pelo amigo Américo Sucena, da cidade de São Paulo. Somos muito amigos. E ele criou esses personagens para caracterizar o comportamento humano. Só que ele me pôs numa saia justa. Nós dois fazemos essa palestra. Ele faz, eu também faço. Claro que cada um tem um estilo de apresentar. Algumas telas ele inclui, exclui, outras eu incluo, excluo. Cada um tem um jeito de apresentar. Mas ele me colocou numa saia justa, porque quando eu fui falar na minha cidade, eu tive que mudar o personagem. Minha mãe chama Josefa. Vocês imaginem que situação que eu fiquei. Eu tive que mudar o personagem. Mas olhem, veja como somos cruéis. O que uma calúnia é capaz de fazer, né? Nós soltamos uma palavra desavisada, descuidada, e nós prejudicamos um monte de gente. Pelo descuido, pela negligência, pela desatenção. E olha o que diz André Luiz, lá no capítulo
62 do livro Desobsessão. Conversas estabelecem imãs de ação e reação entre os comentaristas e os comentados. E muitas vezes os comentados, deram vazão para que fossem comentados. Todavia, os comentaristas se esqueceram de um detalhe fundamental: da compaixão. Porque, afinal de contas, convenhamos, que autoridade temos nós para julgar as decisões, os comportamentos, as escolhas, as ações alheias? Todos nós somos frágeis. Todos nós temos carências. Todos nós trazemos limitações. Todos nós cometemos equívocos. Então, que direito nos dá julgar a outra pessoa? E sair com os comentários descaridosos, sair com os comentários malvados, etc., que geram tantos prejuízos. A calúnia é uma tragédia social. A maledicência é um grande mal. Mas assim como nas pequenas ou nas grandes tragédias, nós não podemos esquecer o perdão. E o Espírito Públio vai dizer que o perdão é um dos mais poderosos antibióticos que podemos usar. O perdão não tem contraindicação, o perdão não tem efeito colateral, o perdão não tem custo financeiro. O perdão é um recurso de alívio para o coração. Quem perdoa, liberta-se. Quem não perdoa, fica algemado àquele que ele considera o seu malfeitor. Fica algemado àquele ou àquela suposta ofensa. Se a gente pensar bem, a gente se ofende por tão pouco. Então a gente precisa exercer o perdão. Não foi por acaso que o mestre da humanidade recomendou o perdão infinitas vezes. Não é apenas um ensino moral, mas é essencialmente a experiência de um sábio. Porque compreende que aquele que não perdoa fica preso às lembranças amargas que prejudicam a saúde. Quantas pessoas que são incapazes de perdoar e desenvolvem tumores cancerígenos, justamente por aquela mágoa alimentada. E às vezes aquela pessoa que julga que lhe fez o mal, nem se lembra que supostamente fez o mal. E a gente fica sofrendo aqui porque a pessoa passou pela gente e não nos cumprimentou. Não olhou para a gente. E depois a gente sofre por isso. Fulano não olhou para mim. Fulano me despreza. Fulano não gosta de mim. Ora, vamos dar o direito da pessoa de não gostar da gente. Ninguém é obrigado a gostar da gente. Ninguém é obrigado. Não sabe o que está perdendo, mas enfim, não é obrigado a gostar. Quando ele descobrir os talentos que todos nós temos, como filhos de Deus, deuses em potencial, sois deuses. Mas enquanto isso vamos aprendendo. E naturalmente que vocês conhecem, Louise Hay. Quem leu esse livro? Vocês leram, conhecem essa personagem americana? Louise Hay se tornou uma celebridade mundial, porque essa senhora americana, ela está encarnada ainda, deve estar na faixa dos 90 anos hoje, aproximadamente. Desencarnou recente? Puxa, a informação é importante, vou até procurar. Porque eu não sabia dessa informação. Eu já tenho mais de 100 anos, e ela sabe a data da desencarnação dela, aproximadamente? Será que faz uns 5, 10 anos? Vou pesquisar isso, porque realmente esta senhora se tornou uma celebridade. Por quê? Esta senhora foi violentada sexualmente no início da adolescência pelo pai adotivo e pelo vizinho. Várias vezes. Não foi uma vez só. Foram várias vezes. E essas violências sexuais, naturalmente, geraram nela um trauma muito grande. E este trauma se transformava em cânceres seguidos nos órgãos reprodutores. E ela curou-se de todos. Aí,
A vizinhança começou, escuta, como é que faz para curar o câncer? Começaram a bater na porta dela. Da vizinhança, para o bairro, para a cidade, para o país inteiro. E extrapolou as fronteiras americanas. Se tornou uma celebridade mundial. Seus livros estão traduzidos para vários idiomas. Inclusive tem DVDs desse livro, com workshop, com simpósios que ela era convidada a fazer. Viajou muito, fez muitos seminários. E embora ela não cite Jesus, o trabalho dela merece consideração. Porque ela fez um trabalho comparativo entre as pessoas que a procuravam, que foram milhares, relatando os seus dramas emocionais e as doenças que desenvolveram. Em virtude desses dramas emocionais, ela fez um estudo comparativo. E se a gente ler o livro dela com o conhecimento espírita, a nossa compreensão vai estar bastante facilitada. Porque nós que já sabemos da lei de causa e efeito, nós que conhecemos as recomendações do Evangelho, vamos encontrar um farto material para reflexão. Então ela fez um estudo comparativo entre as emoções e as doenças. O que eu vou mostrar agora significa menos de 1% do livro. Mas vale a pena. Um detalhe interessante. Em tudo isso que vai ser falado a seguir, nós não podemos fechar a questão. Nem ela fecha a questão. Não quer dizer que uma mágoa vai gerar um câncer em determinado órgão, em absoluto. O câncer pode ter outras origens. Pode, inclusive, estar no mapa reencarnatório da pessoa que vai ficar doente. Por necessidade, que nós não temos alcance. Inclusive, a pessoa pode vir programada para ter um câncer em determinada idade, e em função do seu comportamento, esse câncer seja debelado. Nem apareça. Então, as situações são muito variadas. Mas o que ela apresenta merece nossa atenção. Luiz Rey vai dizer que quem sofre de reumatismo, mas lembrem do detalhe, nós não podemos fechar a questão. Não quer dizer que todas as pessoas que desenvolvem reumatismo, a origem seja esta. Mas dos estudos que ela fez, comparando as emoções e as doenças, ela diz que quem sofre de reumatismo é quem percorre caminhos tortuosos, quem se fixa na tristeza, quem vive tropeçando no egoísmo. Diz ela que quem sofre de artrite é quem jamais abre a mão, quem só vê defeito nos outros, quem nunca oferece uma rosa. Vejam a relação com as emoções. Por outro lado, quem sofre de bursite é quem não oferece o ombro amigo, quem retesa os músculos, quem cuida excessivamente das questões alheias. Mas quem sofre da coluna, é melhor pular isso aqui, não é? Vocês acham? Eu posso falar essa? Olha, não joguem cadeiras, tomates, livros e bolsas em mim, porque quem falou isso foi ela, tá? E eu tenho que fazer mais 2 palestras hoje, são 2, não, Maurinho? Tem que ir no rádio, tem que ir na AME, para depois voltar para casa. Então me deixe voltar para casa. Quem falou isso foi ela, não fui eu. Ela disse que quem sofre da coluna é quem nunca se curva diante da vida. Olha o orgulho aí. Quem carrega o mundo nas costas. Conhece gente que carrega o mundo nas costas? Quem não anda com retidão. Olha a honestidade. São as emoções. Quem sofre dos rins, pedra nos rins. Quem tem medo de enfrentar problemas. Não significa 100% isso, claro que não. Mas é um estudo que ela fez. Quem não filtra seus ideais. Quem não separa o joio do trigo. Quem sofre dos pulmões. Quem se intoxica de raiva e ódio. Quem sufoca os outros. Conhece gente que sufoca os outros? E quem se deixa sufocar? Também tem isso, né? Quem não respira aliviado pelo dever cumprido, quem não muda de ares. Renovação. Né, Daniel? Renovação, uma coisa muito importante na vida pessoal, nas instituições, muito importante. Quem sofre do coração,
quem guarda ressentimento, quem vive do passado, quem não segue as batidas do tempo, quem não ama alguém, quem não se ama. A gente precisa gostar da gente. Isso não é egoísmo, não. Nós somos pérolas de Deus. Somos criaturas criadas pelo Pai Celeste. E Deus não erra. Nessa hora dá um orgulho assim, nossa, que beleza, né? Eu existo, sou filho de Deus. Mas é verdade. A gente tem que gostar da gente. Por que é que a gente fica se comparando com os outros? Se nós somos criaturas únicas. Não existe ninguém igual a cada um de nós. Não existem duas digitais iguais. Não existem duas bagagens iguais. Não existem duas identidades iguais. Deus criou seres absolutamente diferentes. E essas diferenças vão sendo construídas através das experiências, dos acúmulos de bagagem, das vivências, das experiências todas. Quem sofre da garganta? Essa é fácil. Vocês querem adivinhar? Quem arrisca essa? Quem fala mal dos outros, né? Sofre da garganta. Isso não significa que uma corrente de ar frio nos dê uma dor de garganta, né? Claro que sim, mas passa logo. Mas se a dor de garganta persistir por muito tempo, vamos abrir os olhos. Será que eu estou falando muito mal dos outros? Então, quem sofre da garganta, quem fala mal dos outros, quem não solta o verbo, quem repudia, quem omite, quem reclama o tempo todo. Como é que está o nosso nível de reclamação? Quem sofre do ouvido, quem julga os atos dos outros, quem não se escuta, quem escuta a conversa alheia, quem ensurdece é o chamado do céu. Já imaginaram a profundidade dessa expressão? Quem ensurdece é o chamado do céu. Quem sofre dos olhos, quem não se enxerga. Essa dói, né? Quem distorce os fatos, quem não amplia sua visão, quem vê tudo em duplo sentido, quem não quer ver, quem gosta de imagens deprimentes. O que fazer então para melhorarmos a nossa saúde? Segundo Luiz e Rey, mudar a nossa maneira de enxergar a vida. Enxergar a vida com otimismo, com alegria, com esperança. E isso faz a gente alterar o rumo da nossa caminhada, beneficiando a saúde. Que está perfeitamente de acordo com o que ensina o Evangelho. Com o que ensina a doutrina espírita, que nos conclama uma postura otimista, uma postura de esperança constante, de entusiasmo pela vida, de coragem diante das adversidades. Todos nós queremos cura. Há uma receita. Essa receita foi dada por Emmanuel, o sábio mentor de Chico. E ele diz: um bom pensamento beneficia todas as células do corpo. Um bom pensamento. Como é que estão os nossos pensamentos? Por outro lado, uma boa palavra beneficia todas as células do corpo. Um bom gesto beneficia todas as células do corpo. Um gesto de gentileza. Vejam vocês que nós estamos vivendo uma época, com o advento do mundo de regeneração, que a própria mídia tem destacado a importância da gentileza. A gente tem visto pequenos clipes de empresas, pequenas publicidades de empresas, destacando a importância da gentileza, da gente ser gentil um com o outro. É um bom gesto. E a satisfação que se sente quando a gente beneficia alguém com um simples gesto de gentileza, vai beneficiar profundamente as células. Por outro lado, um bom sentimento beneficia todas as células. Há um entrelaçamento muito grande entre a mente, as emoções e as células. Claro, as células são comandadas pela mente. No livro Sexo e Consciência, de Edivaldo Pereira Franca, é um livro de 600 páginas, é organizado por um rapaz, se não me engano, de Belo Horizonte, sobre as conferências, as palestras que Edivaldo fez com a temática do sexo. E em uma das abordagens, Edivaldo traz uma receita desta conversa interior com as próprias células, para nos adentrarmos dentro de nós mesmos e dizermos desse sentimento,
de gratidão às células que fazem o funcionamento do nosso corpo, nos dirigirmos aos nossos órgãos, ao nosso corpo, como em gratidão, preciso de você, vamos caminhar, você é tão importante para mim. E o Divaldo faz esse exercício, essa receita, que ele diz usar com ele mesmo. Então é interessante pensar sobre a importância do bom sentimento, do bom pensamento, da boa palavra, do bom gesto. Para isso é preciso oferecer alimento para a alma. E o alimento para a alma não é um sorvete de flocos numa noite de calor. Também não é um chocolate quente numa noite de frio. Não é. O alimento para a alma é aquilo que nos sensibiliza. É aquilo que nos emociona. É aquilo que nos toca o coração. Que nos faz um bem enorme. Que nos dá o prazer da alma. Não é o prazer físico. É o prazer da alma. Aquilo que dá alegria, que dá satisfação. Como a natureza. A beleza da natureza. A diversidade das flores, dos perfumes, das formas. Das paisagens tão exuberantes que a natureza apresenta. O nosso país é muito rico em paisagens belíssimas, que nós precisamos aprender a olhar, a refletir, como o amanhecer, o pôr do sol, etc., ou aprender com os animais, que tem muito a ensinar. Vou contar para vocês uma experiência familiar. Nós tivemos um cachorro chamado Beethoven. Beethoven foi um cachorro muito arisco. Ele passou um trauma quando filhote e se tornou um cachorro muito arredio. Não havia como passar a mão na cabeça dele. Ele não permitia. Para dar banho, tirar carrapatos, vacinar, era um Deus nos acuda. Vocês não imaginam. Você não podia chegar muito perto, porque ele rosnava. Mas ele não era violento. Ele era medroso. E isso gerou para a família um trauma com o cachorro. Meus filhos eram pequenos, nós temos 3 filhos. Na época, o Alexandre, que é gêmeo de Cássio, os dois estão com 25 anos hoje, mas quando eles tinham 6 anos, 7 anos, eles ganharam esse Beethoven. E a Cíntia, que tem 28 anos, ficou mãe agora, fiquei vovô. É uma delícia ser vovô, viu, gente? Quem é vovô aqui sabe do que é isso. Amanda está com 9 meses, está se arrastando no chão. Então é uma delícia. Muito bem, nós temos 3 filhos. E quando eles eram pequeninos, 6, 7 anos, ganharam esse cachorro Beethoven, que se tornou, com o passar do tempo, devido à dificuldade de lidar com o cachorro, se tornou um estresse familiar. Ele morreu atropelado, justamente pela braveza dele, ele morreu atropelado. E nós fizemos um trato familiar. Nunca mais teremos um cachorro. Fizemos um acordo, os 5. Nunca mais teremos um cachorro. O tempo passou. Muitos anos. E em 2010, os filhos com 2010, eles estão com 26, vão fazer 26, com 23 anos, 22 anos aproximadamente. Os meninos, a Cíntia um pouco mais velha, com 25 na época. No dia 6 de janeiro de 2010, eu fui fazer esta palestra em Araraquara, que é uma cidade muito próxima a Matão. No dia em que saiu o livrinho dessa palestra. O livrinho que eu trouxe de bolso aí, surgiu desta palestra. Ao chegar em casa e acionar o portão eletrônico, nós temos 2 terrenos, e lá no outro terreno é gramado, tem um jardinzinho lá. Ao abrir o portão eletrônico, nos deparamos com uma filhote de cachorro, no máximo 2 meses de idade. Um cachorro feio, mais feio. Eu não entendo nada de cachorro, mas tinha barba, sabe? Uma filhote fêmea, mas com barba. Eu não entendo nada de cachorro, não me pergunte de cachorro, porque eu não sei. Aí o Cássio estava com a namorada, eu falei, Cássio, o que é isso? É um cachorro, pai, você não está vendo? Mas o que esse cachorro está fazendo aqui? Pai, nós achamos esse cachorro num bueiro, chorando, e está tudo machucado, você não está vendo? E realmente estava.
magérrimo, machucado, com marcas de sangue, naturalmente faminto. E não tínhamos como largar esse cachorro naquele bueiro, chorando. Nós trouxemos para cá, eu falei, não quero nem saber, dá um jeito esse cachorro. Nós já fizemos um acordo e não queremos mais cachorro em casa. Mas pai, hoje é quarta, amanhã eu vou arrumar uma casa para levar o cachorro. Chegou na quinta-feira cedo, naquela noite de quarta para quinta, quem é que dormiu? O cachorro gemeu a noite inteira. Nós improvisamos uma caixa de papelão, lá não tínhamos ração. Pusemos água e leite lá, e essa cachorrinha ficou gemendo, arrastando o papelão, levantei várias vezes. Quem é que dormiu aquela noite? Ninguém. Mas na quinta-feira levaram o cachorro embora. Passou a quinta, passou a sexta, passou o sábado. No sábado à noite, ao voltar para casa, depois de uma outra palestra, aciona o portão eletrônico, o portão se abre. Quem que está lá? Ela outra vez. Agora mais confortadinha, foi cuidada, alimentada, mas lá estava ela no quintal. Cássio, o que essa cachorra está fazendo aqui? A outra família não quer. Eu falei, nem nós. Dá um jeito de levar. Pai, você acha que eu vou jogar o cachorro na rua agora, sábado de noite? Segunda-feira, se a gente não arrumar outra casa, eu levo no canil. Tá bom. E esse cachorro ficou lá o domingo. No domingo, e joga pauzinho para cá, e joga folheto para lá, e graveto para cá, e rola na grama, e sobe na cabeça, e pega para cima, e pega para baixo, e corre atrás, e os três, mais o cachorro. Eu e Neuza arredios. Tira esse cachorro daqui. No fim da tarde de domingo, a donzela já se chamava Dona Kika. Deram o nome de Kika. Chegou na segunda-feira, eu falei, Cássio, você não vai levar esse cachorro embora? Eram 8 horas. Calma, pai, o homem da prefeitura não abriu o canil ainda. Dá um jeito nisso. Pai, eu tenho que trabalhar, depois na hora do almoço eu ligo. E esse cachorro ficou de manhã lá, nós fechamos a porta, empurrava com a vassoura, passa. Chegou na hora do almoço, Cássio, você não vai ligar para o canil? Pai, deixa eu almoçar. Almoçou, ligou para o canil e saiu para trabalhar. Depois que ele saiu para trabalhar, passou 15 minutos, parou a Fiorino da prefeitura, do canil. Foi daqui que ligaram para buscar um cachorro? Falei, foi daqui mesmo. O cachorro é bravo? Que bravo nada, coisa feia. Ah, cachorrinho, pode pegar. O senhor assina aqui, por favor. Assinei o termo de doação para o canil. Ele pegou o cachorro embaixo do braço, é pequenininho, filhote. Pegou o cachorro embaixo do braço e foi para a Fiorino. Eu acompanhei. Abriu a porta traseira da Fiorino. Eu vi que não tinha cachorro nenhum lá, estava sozinho, enfiou o cachorro lá dentro. Eu falei, tem espaço lá? Falou, mais um, menos um, não vai fazer diferença nenhuma. Está cheio de cachorro lá. Aí ele fechou. No que ele fechou e veio para abrir a porta do motorista para dar ignição, eu olhei pelo vidro traseiro. No que eu olhei pelo vidro traseiro, ela estava sozinha, ela deu uma tombada de cabeça para mim assim, como quem diz, o que você está fazendo comigo? Aquilo foi que nem uma espada assim que foi entrando e foi rasgando tudo aqui dentro. Mas aí já era tarde, o motorista ligou o carro e foi embora. Quem é que dormiu aquela noite? Choramos os 5. De arrependimento, de remorso, de tristeza, de saudade. Na segunda-feira, lá fui eu no canil. Lá fui eu no canil. Aí me cortou o coração de novo. Porque lá tinha cachorro de todo tipo, toda raça, de todo tamanho, toda cor. Uma latição. Quem é que conseguia conversar com o homem da prefeitura? É uma baderna. As condições precárias do canil. Mas aí, eu vim buscar o cachorro. Qual cachorro que é? Aquele lá. O homem laçou o cachorro errado. Só que, ao nos ouvir, a dona Kika deu um jeito de passar por baixo das pernas do homem da prefeitura. E veio correndo em nossa direção e pulou no nosso peito. Trouxemos ela para casa, traumatizada. Sabe-se lá o que não passou naquela noite? Trouxemos ela para casa e ela se tornou a desestressadora da família. Cachorro dócil. Faz uma festa com a gente. De saudade, de saudação. Absolutamente dócil. Eu fui aprender o que é ter resignação aos 50 anos. Quando ela precisou fazer várias cirurgias.
E se vocês vissem a docilidade com que ela se entregava aos veterinários, era coisa impressionante. E ficamos com esse cachorro que no começo fazia suas peraltices, arrancava as flores da Neuza, puxava os lençóis, as toalhas do varal, a Neuza ficava louca. Mas isso passou, foi uma época de peraltice. E aquele cachorro de olhar grato, aquele cachorro de ternura, está conosco agora. Eu contei isso pelo Brasil afora. E agora eu recebo os e-mails, o pessoal fala assim: Orso, gostei muito da palestra, um abraço, mas não esqueça de dar um beijo na dona Kika. Ela ficou famosa pelo Brasil inteiro. Aí, em São José do Rio Preto, onde existem 4 instituições muito grandes, entre as diversas, mais de 50 instituições, mas existem 4 enormes, de 800 pessoas, o público. E eu contei essa história nas 4 instituições. Numa delas, apresentou-se uma jovem e falou: eu sou do Serviço de Proteção aos Animais. Ai de você se não tivesse ido buscar a dona Kika. Eu falei: não, está lá em casa, pode buscar. Pode ir lá, está lá em casa, pode ver lá, está documentado. Até que numa cidade interiorana, uma jovem muito bonita se aproximou e disse: você falou tanto da dona Kika, nós queremos conhecer a dona Kika. Você precisa pôr uma foto dela na palestra. Então aí está a dona Kika. Olha que cachorro feio, de barba. Olha lá. E agora eu tenho recebido cumprimentos do Brasil inteiro. É uma pena que está bastante claridade, vocês não podem ver com clareza, né? Mas a gente recebe e-mail, o pessoal fala da palestra, dos contatos, não esqueça da dona Kika. Então ela mal sabe ela que está conhecida no Brasil inteiro. Então os animais também têm muito a nos ensinar. E nós nos perdemos em tantos problemas que poderiam ser amenizados com a vivência mais atenta do que está à nossa volta, como as belezas naturais, as belezas do reino animal. E ao mesmo tempo, por que não mergulhar os nossos olhos nos livros? Livros belíssimos, espíritas ou não espíritas. Que tal reler a coleção Ivone Pereira? A notável Ivone Pereira, as lições trazidas pelos romances clássicos de Emmanuel. Quem é aqui que não leu ainda Paulo Estevão? Não tenha vergonha de levantar a mão. Quem é que não leu ainda? Olha, gente, leiam antes de desencarnar, por favor. Chico Xavier considera Paulo Estevão a sua obra-prima, a sua maior obra. Não é por causa do número de páginas, mas é pela grandeza da obra, que está inserida nos grandes romances clássicos. Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo e Paulo Estevão são obras para ler e reler nas experiências dos primeiros cristãos. Por outro lado, bons filmes. A emoção da música de um filme nos faz imenso bem. Alguém viu aí esse filme que está passando, o Capitão Philip? Viu? Gostou? É um filme tenso, mas emocionante. Tom Hanks, pelo drama vivido pelo personagem, música linda. Mas quantos filmes não nos ensinam tanta coisa? Quem viu aqui a Orquestra dos Meninos? É um filme nacional, não divulgado, excelente filme. A voz do coração, o som do coração, lado a lado. Vida depois, minha vida, da outra vida, né? Aquele filme famoso. São filmes que tocam o coração verdadeiramente. Como é que chama aquele filme do cara que o cachorro ficou esperando o homem que morreu? Sempre ao seu lado. Que filme emocionante aquele. Não dá para não chorar. E esta emoção mexe com as fibras do sentimento, nos fazendo melhores. Quando assisti o filme Capitão Philip, que está passando agora, eu fiquei pensando nas misérias humanas, nas lutas humanas. Como são dramáticas as nossas lutas. Pelo poder, pela vaidade, pelo dinheiro, etc, etc. Quantos desafios nós temos que vencer ainda. Então são filmes que nos ajudam a compreender a vida com mais profundidade. Mas ao mesmo tempo nos engajarmos em atividades que promovam o ser humano e façam a vida ser melhor. O Dr. Décio Iandoli Júnior
conceituado expositor espírita, médico, está em Campo Grande atualmente, nos diz: somos a única fonte dos nossos sofrimentos. No desenvolvimento moral está a fonte de todas as curas. Por quê? Vamos analisar esta afirmação do Dr. Décio. Porque quando nos aprimoramos nos sentimentos, nós não sentimos mais inveja de ninguém. Nós não sentimos ciúme. Nós não sentimos vaidade. Vaidade do quê? Pode estourar uma veinha aqui e eu cair duro aqui. Aí vocês vão ter um trabalhão comigo para me levar para Matão. Vai ter que chamar o SAMU. Todos nós somos criaturas frágeis. Para que a vaidade? E para que a vingança? Não leva a nada, só nos aumenta sofrimento. Então, o conselho do Cristo, do perdão, é de extrema importância para todos nós. No desenvolvimento moral está a fonte de todas as curas. Porque quando nos desenvolvemos moralmente, nós nos voltamos para atenuar as aflições alheias. E voltando para atenuar as aflições alheias, nos sentimos satisfeitos pelo bem que podemos fazer. E nos sentindo satisfeitos pelo bem que podemos fazer, beneficiamos todas as células e temos saúde. Nós estamos dentro de uma casa espírita, fundada há quase 60 anos. Quantas lutas não foram efetivadas aqui para que essa casa permanecesse através das décadas? Os pioneiros, os continuadores, os atuais. De que forma podemos colocar o nosso entusiasmo aqui dentro? Para que a casa amplie suas tarefas, se modernize, para que a casa cresça em qualidade, não é em quantidade, mas em qualidade. Todos nós podemos oferecer isso com o empenho desta crença. E aí está a chave da palestra. Cada pensamento, imagine quanta coisa a gente pensa diariamente. Cada pensamento gera uma emoção. Quais emoções? Saudade, tristeza, revolta, alegria, decepção. Gera uma emoção. E cada emoção mobiliza um circuito hormonal que impacta os trilhões de células do nosso corpo. Esse impacto pode ser positivo ou negativo, a depender da qualidade das emoções que estamos sentindo. Se forem emoções negativas, impactaremos negativamente. O oposto também é verdadeiro. Se as emoções forem superiores, impactaremos positivamente. Para isso, como esquecer as lições do mestre incomparável? Centrar a nossa atenção nas lições imorredoras daquele que sabe o que diz, daquele que tem experiência e autoridade moral para dizer o que disse, e que se constitui a luz do mundo, se constitui no nosso modelo e guia, como ensina a doutrina espírita. E Emmanuel, um dos seus trabalhadores, reuniu uma síntese dos ensinos de Jesus, uma síntese do seu evangelho. Vamos ver. Ama o próximo como a ti mesmo. A quem te pedir a capa, cede a túnica. Empresta sem aguardar retribuição. Perdoa quantas vezes forem necessárias. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Respeite os adversários. Não condenes. Se alguém te pedir uma jornada, segue o dobro. Não procures o primeiro lugar nas assembleias. São ensinos, são máximas morais de Jesus. Que continua, é um resumo, está no livro Roteiro. Quem se humilha será exaltado, liberta e será libertado. Bendize aquele que te amaldiçoa, ao que te bater na face, oferece a outra. Dá e receberás. Sê misericordioso, faz o bem a que te odeia. Quem perder a vida por amor, ganha-la. Resplandeça a tua luz e tem bom ânimo. É um programa de aprendizado para várias existências. E recolhe o cachorrinho sem lar, né? Ainda bem que eu recolhi, né? Pois é. Então, já que a gente tem tanta dificuldade em cumprir, a gente se debate nessas questões. Vamos começar por aqui, ó. Essa aqui dá para a gente fazer. Tem bom ânimo, coragem, bom humor,
bom ânimo, alegria, alegria de viver. Começamos pela alegria de viver, que a gente vai conseguir olhar diferente. A alegria de viver é um ingrediente indispensável. Precisamos levantar a cada dia, ainda que contrariados, ainda que desmotivados, e procurar a alegria de viver. Onde vou achar a alegria de viver? Comecemos a relacionar as nossas bênçãos. Olha que põe bênção nisso, hein? Se nós pararmos para pensar nas bênçãos que todos temos na vida, veremos que se quisermos fazer uma comparação entre as bênçãos e os males, muito maiores as bênçãos. A gente conseguiria pôr um mal que existe em nossa vida. Convenhamos, sejamos sinceros, nós somos capazes de enumerar os males que temos. Mas as bênçãos são muitas. Porque os males, eles são provenientes da nossa precipitação, da nossa falta de cuidado, e por aí vai, da nossa negligência, né? Porque o maior e mais completo compêndio médico, diz o Dr. Décio novamente, já escrito é o Evangelho. Recomendando para todas as doenças um único remédio: o amor ao próximo como a si mesmo, fazendo ao próximo o que gostaria que o próximo nos fizesse. Evangelho que inspirou Allan Kardec a elaborar a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que está completando seus 150 anos de publicação, que é o tema da tarde, que faremos na sede da AME. Então, o Evangelho, esta luz que ilumina os nossos caminhos, é um roteiro de vida, e é o maior e mais completo compêndio médico. O doutor Isaías Claro, ilustre palestrante, escritor espírita, faz uma notável comparação entre as doenças e os capítulos do Evangelho como remédio. Você está ansioso? Vai ao capítulo tal. Você está com medo? Vai ao capítulo tal. Você está com dor? Vai ao capítulo tal. E eu não consegui guardar a notável exposição que ele fez, fazendo essa correlação entre as doenças e os capítulos do Evangelho. Notável, notável. Estou esperando uma próxima oportunidade para anotar, porque é maravilhoso. Compêndio médico, recomendado para todas as doenças. Não é só a dor da unha cravada, mas é também a dor da mágoa, a dor da saudade, também a dor do trauma, e por aí vai, as dores morais tão comuns na nossa condição humana. Mas tem um segredo nessa história, né? De tudo que estamos falando há uma hora, tem um segredo muito grande nisso aí. Todos esses conceitos, todas as reflexões, o coração só tem maçaneta do lado de dentro. Nós é que temos que abrir o coração, sermos mais maleáveis, diante dos ensinos extraordinários trazidos pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra que está completando 150 anos, que traduz o pensamento de Jesus, estudado à luz da revelação espírita. Afinal de contas, Jesus foi o mensageiro enviado para nos dar a boa nova, a boa notícia do perdão, da exuberância do Pai, como Pai justo e bom, misericordioso, a justiça das leis que nos regem os caminhos. E Allan Kardec, o codificador, se nós tivermos a curiosidade didática de folhear o índice da obra, veremos que Allan Kardec pegou as máximas morais e as relacionou para comentar e acrescentar as instruções dos Espíritos. E nós, os espíritas, temos o hábito, quando alguém chega no centro, é muito comum isso, pelo Brasil afora, a pessoa está atormentada, está com problema, está tal o Evangelho. Realmente é a obra mais lida, mais vendida. Mas a pessoa atormentada talvez não encontre nas primeiras páginas, não consiga talvez encontrar. Então uma dica, sugira que a pessoa comece, quando a pessoa está atormentada, em busca de respostas, comece pelo capítulo 5, depois você descobre as outras pérolas. Bem-aventurados os aflitos dos conflitos, os aflitos das doenças, os aflitos dos traumas. O mais longo capítulo da obra, onde vamos encontrar lições
muito expressivas trazidas por Allan Kardec, que nos fala das causas atuais das aflições, das causas anteriores das aflições, e lá nas instruções dos Espíritos nós vamos encontrar lá tormentos voluntários. Como é que pode? Tormentos voluntários. Como é que a gente pode criar um tormento para a gente mesmo? Voluntariado, né, significa que a gente se coloca à disposição. Estou aqui. E a gente cria tormentos para a gente mesmo. Quando a gente não perdoa, quando a gente fica magoado, decepcionado. Eu citei no início da palestra, que mesmo fazendo essa palestra há mais de 4 anos, no ano passado eu fiquei doente 2 vezes. Fiquei internado, por causa de uma grande decepção que eu sofri. Vejam, que autoridade eu tenho para dizer isso que estou dizendo aqui? Nenhuma. Estou dizendo para os meus próprios ouvidos primeiro. Porque nós somos seres humanos frágeis, necessitados todos de aprimorar a nós mesmos, meta, objetivo do Evangelho. E aí surge a pergunta, os Espíritos curam? Podem curar. Podem curar. Mas muitas vezes a doença, por mais paradoxal que possa parecer, ela é um recurso terapêutico, porque a doença nos faz refletir, as doenças nos fazem pensar, às vezes é necessário ter a doença para evitar coisa pior. Então os Espíritos que conhecem a nossa programação, a nossa necessidade, muitas vezes não curam. Podem curar se houver merecimento, se houver necessidade, mas podem também não curar. Então a gente tem que entender isso também. E não dizer que aquele centro é fraco, porque não é o centro que é fraco, não. É a gente que não é forte. É o contrário. Por que adoecemos, então? Adoecemos porque somos precipitados e teimosos, muitas vezes. E, não sei se vocês conhecem esta obra, O Médico Jesus, escrito pelo Dr. José Carlos de Luca. É uma obra fabulosa, muito carinhosa essa obra. Quem não conhece, fica a dica aqui para vocês ampliarem o estudo. Eu trouxe meus livros, alguns não estão aí, eu vou passar rapidamente. Esta palestra virou esse livrinho de bolso, Por que Adoecemos? Onde falamos de descoberta interior, onde falamos de tristezas, mágoas e conquistas de felicidade, de sentimentos. Trouxe esse livro também, que é a Minha Menina dos Olhos, pelo incentivo da pesquisa espírita. São temas retirados das obras básicas, escrito em parceria com o Rogério Coelho, que é aqui de Muriaé, e nós estudamos itens da codificação e da revista espírita. Esse aqui não veio, fala de reencarnação, esse aqui é para estimular o estudo do livro dos médiuns. Eu gosto muito quando as pessoas levam esse livro, porque ele indica, vai em capítulo tal, vá no item tal, para quem está envolvido com a mediunidade. O morte é resultado de nossas palestras sobre a morte. Em todo lugar que a gente vai falar sobre a morte, é muito comum, no final da palestra, as pessoas virem desabafar a sua saudade do ente querido que se foi. Então, é um livro destinado ao coração, para conforto com as lições da doutrina espírita. Esse aqui está esgotado, Tensão Emocional, e esse considero o meu melhor trabalho, em função de uma frase de Allan Kardec, a pesquisa que a obra exigiu. Esse aqui não veio, não está esgotado, mas eu não trouxe. Caio Barchuto e Ivone Pereira, não estão todos os livros aí, preciso atualizar a palestra com as imagens dos livros. Eu estou com 15 livros publicados, aí não estão todos, né? Então, tudo naturalmente em nome dele. Em gratidão a Jesus, sejamos melhores. Aprendamos a nos defender das doenças com um comportamento mais saudável. Eu quero encerrar a palestra com um presente virtual para vocês. A grandeza e a sabedoria de Deus determinaram que a reprodução humana se dê através da união da célula masculina com a célula feminina. Da união do espermatozoide com o óvulo, nós temos a multiplicação biológica gradativa, natural, no aconchego do ventre materno. Desta multiplicação das células no aconchego do ventre materno, nós temos a formação de um novo ser humano.
E toda criatura que retorna ao mundo pela lei da reencarnação traz consigo as suas bagagens morais, intelectuais, emocionais, psicológicas. Traz consigo também as suas tensões, os seus medos, mas traz consigo também um planejamento reencarnatório. Traz consigo um planejamento de continuidade no processo de aprendizado, de autoaprimoramento intelecto-moral, para que prossiga a sua evolução rumo à perfeição, rumo à felicidade que o Pai destinou a todos os seus filhos. Pensando na grandeza e no milagre da gravidez, na importância do início da vida humana, nós ficamos a pensar na grandeza de Deus, nas suas leis sábias. Todos nós passamos por isso, não nos lembramos. Foi um período de férias, foi um período de descanso, foi um período de amparo às nossas fragilidades. Mas todos passamos por isso. Não importa se aí está um espírito muito comprometido com a lei, ou se aí está um benfeitor da humanidade, que traz para o mundo o contributo das suas conquistas, do seu legado, para oferecer à humanidade estas conquistas de sabedoria e evolução. Quando ficamos a pensar na grandeza da fecundação humana, nós nos lembramos de Deus, o Pai da vida, nos lembramos dos benfeitores espirituais que nos acompanham, nos lembramos de Jesus com gratidão, nos lembramos de nossa mãe, nos lembramos de nossas mães, nos lembramos das mulheres que aqui estão, mulheres que trazem dentro de si a possibilidade da procriação, para que os filhos de Deus retornem à reencarnação e prossigam o seu processo de aprendizado, de crescimento intelecto-moral. Por isso, nosso sentimento maior é de gratidão. Gratidão pela vida, que afinal de contas conspira a nosso favor. Diante das adversidades da vida, ergamos os olhos, ergamos o bom ânimo, animemos-nos com a coragem, com a alegria de viver, como a dizer pelo Criador ao Criador da nossa gratidão, da nossa alegria, apesar das adversidades que todos enfrentamos, necessárias para o crescimento, porque somos filhos do Criador, somos filhos do amor, viemos para a alegria. Por que nos entregarmos às mágoas, às culpas, às enfermidades, se podemos construir dentro de nós a felicidade da harmonia, do perdão, da confiança em Deus? Porque quando chega este momento, que se repete diariamente sobre a face da terra, milhares de vezes, nós nos lembramos o quanto a vida é preciosa. A vida é preciosa demais para ser desprezada. A vida é valiosa demais para ser entregue ao desânimo, para ser entregue às testículas que nos maltratam tanto. Ergamos o nosso coração em gratidão a Deus, o Pai da vida, e peçamos a Ele que nos fortaleça o coração, a saúde, para que possamos progredir continuamente, sem medo de viver, mas com a alegria de viver. Por isso, meus amigos desta casa, meus amigos de Uberlândia, se algo lhes posso dizer, agradecido pela oportunidade desta manhã, eu diria com o entusiasmo da minha voz, esperando que a vibração da minha voz alcance o coração de cada um de vocês. Meus amigos de Uberlândia, prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam amando, prossigam confiando. Prossigamos. Eu me incluo. Muito obrigado. Foi muito bom. Agradecemos a... É para o mundo ouvir. Nós agradecemos muito a ele, a esse gesto de se deslocar da cidade de Matão, vindo aqui para a nossa cidade, falando essas palavras de estímulo. Você acompanhou palestra Por que Adoecemos? O Auxílio Virá, com Orson Peter Carrara. Exposição realizada no dia 9 de fevereiro de 2014, na cidade de Uberlândia, no Centro Espírita União e Amor.
Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.